Está gravando. Perfeito. Eu estou muito curiosa com essa experiência. Eva, obrigada e desculpa, viu? Mas é que falaram tanto que eu esqueci de passar a bola. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é por que eu falo sobre a teoria U. Eu comecei a estudar a teoria U em 2009 e comecei a estudar como uma forma de aprofundar a comunicação em empresas. Eu tinha ouvido falar, peguei o livro para ler, e quando eu abri esse livro, isso eu falo assim, muito de coração, eu me deparei com um baita processo de transformação. Eu, pessoalmente, estava passando por um processo de transformação na minha vida toda e me deparei com uma estrutura de transformação, um processo muito bem estruturado e muito profundo. E aquilo me encantou de uma forma que muitas vezes eu tinha que fechar o livro, que é esse livro aqui, que eu gosto de mostrar. Cadê ele? Aqui, ó. Eu tinha que fechar o livro para dar conta daquilo que vinha para mim. E aí, de lá para cá, eu vim estudando e falando da teoria U para um público de RH e de gestores. E vim falando desse tema porque, para evolução da liderança, para a melhoria de gestão, a gente trabalhava com aprofundamento das relações, chegando ao fundo do U, do diagrama do U, que é o momento da presença, que a gente chama de presence. Então, desse lugar de estudo, eu falo para vocês da teoria U. E por que eu cheguei no coaching? Primeiro, porque minha primeira aproximação foi pela via pessoal, foi pela minha própria transformação. E segundo, porque foi no ano passado, eu fui convidada para falar para um grupo de coaches. E, a princípio, eu confesso para vocês que eu pensei assim, eu vou falar de presença para coaches? Eu vou falar de escuta para coaches, para os meus colegas? E aí pensei, será que isso faz sentido? E quando eu apresentei o que a teoria trazia, eu vi que não só fazia muito sentido, como trazia para o coaching um processo, uma estrutura que ajudava até nas sessões, até a estruturar as próprias sessões. E aí é desse lugar que eu falo com vocês. Então, o que aconteceu? No ano passado, no início desse ano, é tudo muito novo. Então, por isso que a minha proposta é a gente conversando mesmo e trocando as nossas informações. No início desse ano, eu tive essa ideia de fazer um programa para coaches, com base na teoria U. E aí fiz a primeira turma, foi muito bacana, tive feedbacks muito positivos. A Cris, que está aqui, que daqui a pouco deve entrar online de novo, ela fez parte da primeira turma, e depois fiz uma segunda turma, e aí a gente foi estruturando um programa que eu vou pedir licença para vocês e vou mostrar aqui nessa telinha, porque vou compartilhar, tá, minha tela com vocês. Que tem esse nome hoje, Evolu Coaching, está em vias também de credenciamento junto à ICF, e que fala da teoria U aplicada ao coaching. E aí, o que é essa teoria U? Deixa eu passar aqui. Gente, eu já vou até pedindo perdão pelas minhas falhas, mas... esse processo aqui é novo para mim. Eu não tô nem... consegui. Bom. Todo mundo está vendo a tela, gente? Ok? Faz assim com a mãozinha, só para eu ver, ok? Então tá. Bom, a teoria U, ela traz para a gente algo que não se falava muito e que ainda é uma novidade, a fonte. Todo mundo quer resultados melhores, seja na organização, seja no trabalho em equipe, seja na vida pessoal. E aí, muitas vezes, a gente fica parado no processo, fica tentando melhorar o processo,
fica vendo o que a gente pode ajustar do nosso fazer, mas esquece da parte principal, que é o ajuste do nosso ser. É o ajuste do quem? É o ajuste do lugar a partir do qual nós fazemos o que fazemos. E a teoria U traz isso, porque ela traz a importância da fonte. Ela traz a importância do foco da atenção para direcionar a energia para a obtenção de melhores resultados. Isso faz sentido para vocês? Eu nem vejo mais ninguém. Gente, deixa eu só botar aqui a tomada, porque eu acho que a tomada saiu aqui do computador. É um segundo, peraí. Pronto, já coloquei a tomada. Bom, e aí, o que é esse U, né? U é o diagrama, são as fases. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Ah, então tá bom. U é o diagrama desse movimento de transformação profunda. E esse movimento, se a gente for, por isso que tem essa curvinha aqui amarela, né? Se a gente for resumir as etapas do U, a gente pode resumir em 3 momentos principais. O primeiro, a observação. O terceiro, o presencing, que é o momento de quietude e reflexão. E o terceiro, a ação imediata. Por que está escrito observar, observar, observar? Uma vez eu tive a oportunidade, aliás, hoje, algumas vezes, mas eu tive a oportunidade de entrevistar o Otto Scharmer, que é o mentor dessa teoria. E eu falei para ele que era muito difícil chegar para um executivo e falar de presença e explicar todas as etapas desse diagrama. Eu tinha acabado de fazer o primeiro congresso para falar da teoria U, tinha sido justo o CBTD, que é um congresso enorme, e eu senti que eu fui muito conteudista, e ele falou para mim, olha só, a teoria U não se explica, se aprende na prática. E se a gente for resumir, pode resumir em só 3 palavrinhas. Observe, observe, observe. Porque quanto mais a gente aprofunda nosso campo de atenção, e a gente sabe disso como coaches, mais a gente aumenta o nosso estado de presença e mais a gente acessa esse saber interior que está na fonte de cada um. E aí o terceiro momento, e que eu acho que é assim uma outra coisa que é muito bacana dessa metodologia, é a ação imediata. A gente não fica só no campo das ideias. Uma vez que a gente acessa a fonte, que você pode chamar de essência, ou enfim, de saber interior, uma vez que a gente se conecta, alguma centelha de energia sempre surge. E aí, o agir de imediato é aproveitar essa centelha que surge, isso que emerge, para transformar em ação. E como, né? De forma modelo, de forma prototipada. Eu vou fazer pequeno para ver se dá certo, para aproveitar a energia que emerge e vou ajustando para poder replicar e fazer e realizar esse futuro. Gente, como é que tá até agora para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Eu fico aqui falando sozinha, então tá bom. Então eu vou seguir. E aí, se eu fosse resumir, então eu poderia resumir nesses 3 momentos. Aqui no início do movimento do U, está escrita a palavra recuperar. O que é isso? A teoria U traz para a gente essa consciência para o nosso modus operandi habitual, o nosso modo automático, que é onde a maioria das pessoas opera.
E aí ela propõe que nesse aprofundamento da observação, que nesse olhar em volta, olhar em torno, que a gente também deixe de lado os nossos pressupostos, as nossas crenças, buscando aquele resultado que lá no início eu falei, aquele resultado mais performático, aquela transformação profunda, aquele futuro que a gente sente que está por emergir, mas a gente ainda não sabe exatamente o que é. Então, gente, quando eu fiz a conexão da teoria U com o coaching, foi por duas razões. Uma, eu já mencionei. O movimento, que eu vou tentar mostrar com um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco, ele, por si só, ele pode perfeitamente estruturar uma sessão. Ele pode embasar o coach nos processos que ele conduz e na forma como ele apoia o seu coach. Mas tem uma segunda razão que, para mim, é a que mais me motiva e que eu acho que é a mais gratificante, que é o de proporcionar ao coach o olhar para o seu ser coach. É de proporcionar ao coach o olhar para si mesmo, de aprimorar-se como coach, como fonte do seu fazer. Então, como a teoria é vivencial, sempre que eu falo, eu procuro trazer a experiência. Hoje eu até pensei, e foi até uma sugestão da Eva, que eu ainda vou pensar de que forma que pode ser operacionalizada. De fazer salinhas, de passar alguma coisa que propiciasse a experiência, mas eu não consegui pensar em como que eu ia juntar nesse ambiente virtual, salas onde eu não estivesse acompanhando o nível de energia, porque a teoria U também é sobre energia, né? E, enfim, gente, está todo mundo aí? Sim? Então tá bom. Sim. Tá ótimo, que eu tô sem o chat e eu fico meio perdida. Fico me sentindo isolada. E aí, então, dito isso, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Beleza. Então, eu vou passar para esse diagrama, que é um diagrama mais completo. Entre o primeiro movimento do U, que é o abandono dos padrões do passado, e a ação em si, com um resultado melhor, eu tenho várias etapas. E tenho também vários obstáculos. Então, cada vez que eu aprofundo meu campo de observação rumo à minha presença e à conexão com a fonte, seja como coach, ou seja propiciando essa jornada para o coach, eu encontro alguns obstáculos e alguns apoios. Espera aí, gente, só um minutinho. Deixa eu concluir aqui, porque eu estou ficando enrolada aqui com... Eu encontro alguns obstáculos e alguns apoios. Quando eu aprofundo numa primeira fase para ampliação do olhar, para olhar com um novo olhar, eu encontro o meu primeiro obstáculo, que é esse VOJ, é a voz do julgamento. Eu me deparo com a voz do julgamento, o que os outros vão dizer de mim, porque eu estou buscando um olhar diferente. E aí, para cada obstáculo, eu tenho um ponto de desenvolvimento. A gente no coaching, tem gente que fala de ponto de descarrilamento, né? Então, para cada ponto, eu tenho também um desenvolvimento, uma ferramenta. Então, nesse primeiro obstáculo, que é a voz do julgamento, eu tenho a mente aberta. Eu posso contar... Espera aí que tem uma mensagem aqui que eu não consigo ver. Vanessa, eu tirei
a live do Face, só para você saber que eu não estava conseguindo dar conta aqui, tá? Mas obrigada. E aí, para a voz do julgamento, a minha ferramenta é a mente aberta. Eu abro a minha mente para olhar o novo. A partir da minha mente aberta, eu posso observar todo o entorno meu, da minha questão, de uma forma diferente. É um refresh no olhar. Num segundo momento, aprofundando ainda mais o meu campo de observação, redirecionando inclusive o meu olhar, é a etapa do sentir. Eu começo a não só ver o novo, mas além disso, eu entro aqui no nível do sentimento. É onde eu desenvolvo, por exemplo, a empatia. E aí surge o segundo obstáculo, que é a voz do ceticismo, que é a tradução mais próxima que a gente arrumou, a voz do ceticismo. E nesse momento, a minha ferramenta, o que eu disponho para lidar com essa voz, que é a voz também da desconfiança, é o coração aberto. Eu abro o meu coração para poder interagir em um nível mais profundo com o que me cerca e com as pessoas que me cercam. E aí, numa etapa mais profunda, que é a etapa do presencing, que é o ponto de transformação, que é o pulo do gato, eu encontro com a voz do medo. O medo do novo, o medo de seguir em frente, que a gente, como coaches, conhece e sabe o quanto que isso impacta no processo. E aí, aqui, nesse sistema que o U propõe, para a voz do medo, a minha ferramenta é a vontade aberta. Então, a teoria U, ela lança mão de 3 instâncias, das nossas 3 instâncias humanas, do pensar, do sentir e do querer. Mente aberta, coração aberto e vontade aberta, que é quando eu atuo deixando de lado o medo, apesar do medo, mesmo com o medo. Nesse ponto aí do presencing, é um ponto muito... É o ponto-chave da teoria U, porque é aquele momento em que eu consigo me conectar à fonte, e é um momento também em que eu sempre tenho que deixar algo para trás para acessar algo novo. É um momento que, no jargão, né, na forma, como se fala da teoria, é o momento de deixar ir para o deixar vir. Na etapa seguinte, na subida do U, eu acho que vocês lembram que eu acabei de falar que uma coisa bacana que essa metodologia traz é a ação imediata. Então, é o momento de fazer a partir de uma visão e de uma intenção, mas de agir de forma imediata, prototipando a partir dessa conexão, né? E aí, então, a partir dos ajustes que eu faço no meu protótipo, ou no que a pessoa que está passando pelo processo, ou que o grupo que está passando pelo processo faz no seu protótipo, dar corpo, criar, então, a versão que vai para o mundo, que é onde eu vou ter uma ação através do todo. E aí, gente, como é que é isso para vocês? Isso faz sentido? Alguém quer fazer alguma colocação? Até para eu não ficar aqui com essa voz falando. Eu queria escutar um pouquinho de vocês também. Se vocês fazem relação disso com alguma coisa que já viram, enfim. Nós temos um exemplo prático para materializar tudo isso aí que a gente está vendo na teoria? Tem, olha só, Moisés, a teoria, ela tem várias ferramentas para cada uma dessas etapas e até para facilitar esse movimento. E o exemplo prático, o melhor exemplo é o vivencial, né? Mas, assim, deixa eu pensar aqui se eu posso relatar alguma coisa que seja mais tangível.
não só para você, mas para quem está me ouvindo. Bom, pensei aqui numa coisa. Num processo de coaching, por exemplo, né? O cliente às vezes vem com uma questão e normalmente ele está olhando só para a questão dele. Quando eu proponho, e assim, tem várias ferramentas, além das perguntas, né? Quando eu proponho a ampliação do olhar, o cliente começa a olhar a questão dele, não só pelos seus olhos, mas também pelos olhos do outro, ampliando o olhar. Eu tenho, sei lá, um problema com o meu chefe. Poucos conseguem se colocar no lugar do chefe, ou no lugar do colega, ou no lugar das outras pessoas da equipe. Quando eu desloco o olhar além do meu umbigo, eu vou ganhando novas percepções. E aí eu aprofundo, porque esse movimento, teoria U é muito isso, sabe? É você olhar para fora, olhar para dentro, olhar grande, olhar pequeno. É você fazer essa alternância de olhares em prol de ampliar a percepção para esse futuro emergente. Futuro emergente também é uma palavra da teoria U. Quando eu vou mudando o meu olhar, eu vou percebendo coisas, aprofundando, né? Eu não gosto nem só de usar a palavra mudança, mas assim, de realmente aprofundar. Eu vou aprofundando, eu vou percebendo coisas novas e realmente percebendo o que está no campo, acessando aquilo que normalmente eu não consigo acessar. Então, assim, eu falei de olhar o que está em volta, né? E aí, num momento, depois que eu consigo olhar, ou que o coach consegue olhar, ou que a equipe consegue olhar o que está em volta, a gente começa a propor o sentir. Que ela consiga sentir o sutil, o clima, que ela consiga ver alguns sinais que normalmente só aqui no mental ela não consegue ver. Só abrindo a mente, a gente não consegue perceber tudo que está em um campo, seja ele entre eu e meu chefe, seja ele entre a minha equipe, seja ele entre uma organização. Então, eu proponho uma abertura maior, a teoria U traz isso, né, nesse movimento de aprofundamento, uma percepção a partir do sentir. E aí, quando eu consigo, já estou com a mente aberta, com o coração aberto, então eu vou para essa conexão, por isso que naquele resumo, o segundo momento era quietude, isso é super necessário para que eu possa me conectar e perceber o que está surgindo no campo, e a partir daí, com a vontade aberta à ação imediata. Vontade aberta é o querer. Quem já ouviu falar ou estuda um pouco de antroposofia, vai ver que isso aqui tem muita relação. É um pouco da trimembração, é um pouco não, eu acho que é totalmente, embora ele não cite muito Steiner, é totalmente pensar, sentir e querer. E aí, então, o processo da perna direita do U, que é o processo de ação. Fez mais sentido para você, Moisés? Sim, está começando a fazer. Tá. Num trabalho de equipe, por exemplo, que é onde eu aplico há muito mais tempo, né? Porque no coaching eu usava muito isso de forma intuitiva, para mim fazia muito sentido. Quando eu me dei conta de que era totalmente adequado aos processos de coaching, aí então eu comecei a usar de uma forma mais estruturada. Mas assim, a minha experiência maior era realmente usando com equipes, com organizações, e no processo de transformação das organizações, essas etapas, elas vão acontecendo uma a uma, por condução, obviamente. Facilitação. Fala, é Fabiana? Eliane. Eliane. Fala, Eliane. Você citou aqui quase no final da seta aqui a questão do deixar ir. Uhum. O que é esse deixar ir? É trocar questões passadas, o problema? O que você está querendo dizer isso? Caso assim.
Aí eu vou te contar uma outra coisa, é uma imagem que eu acho super linda da teoria U, que é Ah, ali onde tem o presencing, que é o buraco da agulha. É uma imagem que eu acho bonita, que vem lá dos tempos bíblicos, né? Aquela passagem que o camelo tinha, para passar, tinha que deixar de lado as suas malas e as suas bagagens, né? Só entrava o camelo na cidade. E acho que era mesquitas, sei lá, mas era aquele formato de agulha, né? A gente chama esse momento do presencing de um buraco da agulha, porque sempre que a gente está num processo, né, a gente tem uma questão, aprofunda a observação, deixa a voz do julgamento, abre a mente, deixa a voz da desconfiança, abre o coração, começa a sentir a partir do campo. E aí, quando você se conecta com você mesmo, com a fonte, alguma coisa nova quer emergir naquele campo. E aí, quando alguma coisa nova surge, algo vai ter que ficar de lado. Então, é aquele momento em que você tem que deixar o velho para pegar algo, para acessar algo novo. É quando a cobra deixa a pele velha para sua pele nova. Porque, olha só, a gente está falando aqui de processos de transformação profundos. Se a gente quer fazer uma coisa, um movimento linear, eu vou aqui do ponto A para o ponto B, mas assim, de uma forma sem mexer muito, não pode usar a teoria U. A teoria U é para processos realmente transformadores. Porque o que a gente está propondo, imagina, é você olhar grande, olhar pequeno, abrir o coração, se colocar no lugar do outro, sentir como o outro, e mais do que isso, ver, sentir através do outro, e sentir, mais do que isso, é sentir o campo onde eu e o outro estamos. E o que aquele campo está trazendo para a questão. E tem uma outra coisa importante também, e que acho que ajuda a dar um pouco mais de sentido. A teoria U, ela também tem a ver com intenção. Eu não começo um processo, seja ele de grupo, seja ele individual, seja ele de uma organização, eu não começo um processo sem uma intenção clara. A teoria U tem a ver com isso também. Eu tenho uma intenção, eu tenho uma questão, eu tenho um incômodo, e a partir daí, então, eu vou fazer uma jornada de transformação. Deu para entender, Eliane? Fez sentido para você? obrigada. Ficou tranquilo, obrigada. Que bom. Gostei muito de você perguntar, Obrigada. porque aí eu não fico falando sozinha. E aí, nesse momento da fonte, é um momento que a Cris aqui até me lembrou, em que a gente faz a pergunta, ou se faz a pergunta, né? Porque eu falo desses dois movimentos, né? Do nosso movimento com o coach, mas também do nosso movimento pessoal, porque a gente também está em processo de transformação. O que a gente está carregando que impede a gente de ir em frente? O que impede a gente de passar pelo buraco da agulha uma vez que a gente chegue lá? E aí, gente, além de... Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu não consigo ver todo mundo. E aí, para aprofundar, né, essa conexão, esse contato com a fonte, e passar por essas fases, o nosso maior aprendizado é a escuta. Nós, como coaches, a gente está sempre aprimorando a escuta. A gente fala o tempo todo da escuta ativa, do aprofundamento da escuta, e isso para a gente não é e não deveria ser novidade, mas a gente sabe que isso também é uma habilidade que a gente está sempre evoluindo.
Tô mentindo, não, né? Por mais experientes que todos vocês sejam como coaches, a escuta é algo que a gente está sempre evoluindo. Só que poucas vezes a gente trabalha com o coach também o processo de escuta dele. A gente está ali presente, inteiro para o nosso coach. Mas como seria trabalhar com ele também esse processo? Trazendo o aprendizado da escuta, trazendo a presença, trazendo o aprofundamento da atenção, a ampliação da atenção, né, também para o nosso coach. Essa é a proposta desse movimento, de trazer a teoria U para o coaching. É também aportar para o nosso coach ferramentas que permitam uma transformação, não só na questão que faz ele nos procurar, mas também em outras questões da vida que vão surgir. Eu digo que é uma forma da gente contribuir para resultados mais sustentáveis, porque a proposta aqui é mudar o modelo de atuação, mudar a forma como a gente atua no mundo, não só a gente, mas também o nosso coach, atuando a partir da fonte, a partir de quem ele é. E quando a gente habilita, né, ajuda nesse processo, ele vai conseguir fazer isso em outras questões também que surjam. Isso faz sentido para vocês? Vocês veem algum paralelo em alguma outra metodologia? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa nesse sentido? Não? Então, Mônica, fala, quando você... Posso falar? Pode, deve. Tá. Quando você fala dessa teoria que você aplica em grupos, o grupo traz um sintoma, o grupo traz um problema em comum. Sim. Isso? Sim. E juntos nós vamos buscar o observar, o sentir, o deixar ir, de uma forma em grupo. Isso, olha só, deixa eu te falar. Aí vamos fazer aqui uma distinção. Quando eu falei da minha experiência, eu estava em empresas, eu estava falando de equipes, tá? E aí, quando as equipes passam por processos de transformação, ou então até organizações inteiras com diversas equipes, há uma intenção comum, sempre, que faz aquele grupo empreender essa jornada juntos. Mas quando, né, nada impede que isso possa ser aplicado num grupo, como você mencionou, cada um com as suas intenções. E aí agora eu pensei aqui num exemplo de um trabalho de grupo, que é o nosso programa para coaches, o Evolu Coaching. O Evolu Coaching, ele passa por cada uma dessas etapas. E é um grupo de coaches, cada um com a sua intenção individual. O que a gente faz? A gente faz um pouco do aprendizado, mas é tudo vivencial. Então, cada um vai usar a teoria U para o seu próprio processo individual, entendeu? É como se fosse um coaching de grupo. Cada coach vai ter a sua intenção e vai fazer o aprendizado da teoria U a partir da sua intenção e vai empreender a sua própria jornada. Tá. Entendeu? Entendi. É possível aplicar para grupos ou equipes. Sim. Ele é totalmente aplicável. E aí agora eu fiz essa relação, porque o que a gente faz no programa é um grupo de coaches que se junta para ter esse aprendizado, aprender as ferramentas, só que como aprendizado não pode ser no blá, blá, tem que ser vivencial, senão você não incorpora e não consegue visualizar. Então, cada um sai de um ponto de partida com a sua própria intenção.
e vai fazendo essa jornada do U num movimento que é muito bonito, com o apoio do grupo. Eu acho que é bem isso que você perguntou. Então, tem as duas situações. Sim. Equipe, organização, grupo e indivíduo. E na questão da equipe, o redirecionamento, a observação, o redirecionamento, enfim, isso que eu queria entender, daí a questão da equipe em si, porque o grupo eu entendi que é individual, né? Agora a equipe, o observar, porque cada um vai ter um tipo de observação. Ou daí o coach ele provoca esse novo olhar e daí em conjunto se tem uma observação em comum. Isso eu me perdi um pouco. Ou eu estou muito racional? Não, é super bacana a sua pergunta e acho que ajuda também a gente e me ajuda também a tangibilizar isso um pouquinho para vocês, né? Até porque essa é minha maior experiência, né? Então, assim, o que acontece com uma equipe? A equipe tem a intenção comum, como eu já falei, condição sine qua non para a gente startar uma jornada do U. Cada pessoa é um ser totalmente diferente. Conforme eu vou aprofundando, por isso que eu uso muito, esse é meu, né? Eu uso para explicar aprofundamento das relações. Porque você imagina uma equipe, eu começo observando o novo, novos olhares. Cada pessoa vai ter um olhar diferente, como você mesma colocou. E aí eu vou exercitando a mente aberta. Depois eu entro no movimento de sentir. Cada um vai ter uma percepção diferente, e isso você mesma falou. Só que a equipe, ela vai se beneficiando dessas diferentes percepções. Então, é um movimento muito lindo, porque são várias pessoas com aquela intenção comum, acessando novas instâncias daquela questão e do seu próprio ser, e de repente, para a gente que é coach, isso não é difícil de entender, porque a gente trabalha com campo, né, com energia. Então, de repente, aquela equipe começa a perceber níveis de energias diferentes e começa, num movimento mais profundo, a perceber o que está emergindo, o que está querendo surgir também naquela equipe. Esse, na verdade, é um movimento de acesso à inovação, de criatividade, de acesso do novo, de procurar novas soluções para antigos problemas, porque só quando eu vou aprofundando essa observação e essa atenção e acessando o campo a partir de diferentes olhares com foco na mesma intenção, eu vou construindo uma coisa, um protótipo que ainda ninguém tinha pensado. Sabe aquela solução? Você sabe que essa fala, assim, é uma fala até que a gente já ouviu. Eu sei que nada disso dá conta. Disso que a gente precisa solucionar, mas também o que precisa fazer a gente não sabe. Faz sentido? Sim, tô tentando imaginar. Você está falando, eu estava tentando concretizar aqui Mônica, Oi. você podia contar um pouquinho da história de como essa teoria foi criada, né? Porque, na verdade, houve um processo de verdade, né? Sim. Lá na África do Sul. Foi bom você lembrar, Cris, porque eu também vou falar um pouco desse livro que a Eva mencionou, que é uma dica que eu quero deixar, que é um livro muito gostoso de ler e que dá assim, um primeiro contato muito bom com a teoria U. A teoria U, ela começou a ser testada na época do apartheid, lá na África do Sul. Estavam buscando formas de resolver aquela questão, e aí o Peter Senge, o Otto Scharmer, que é o autor dos livros, acho que o Adam Kahane também, eles formaram uma equipe, e o Joseph Jaworski, também me enrola um pouco com esse nome, vocês conhecem? Esse grupo foi para lá e foi testar esse modelo
de aprofundamento das relações, do pensar, sentir e agir que eles estavam intuindo, né? E aí testaram, foi um processo muito bem sucedido, e a partir daí esse grupo começou a ter conversas para estruturar a metodologia de uma forma mais sistemática, num método mesmo que pudesse ser compartilhado com o mundo. E aí tem um livro que se chama Presença. Depois eu posso mandar o link para vocês, se vocês quiserem. Presença é um livro dos 4 autores. Não, tem uma mulher também. É o Otto, o Adam, o Peter e tem uma mulher que me fugiu o nome. Então, é um fim de semana que eles se reúnem para conversar sobre a aplicação daquilo que eles sentem que precisa virar uma metodologia. E aí eles vão discutindo as experiências e todo o registro dessa conversa vira livro, que é o livro... Ah, lá! Que maravilha! Vocês viram a Eva colocando aí no vídeo? É Betty Sue Flowers. Isso, eu tinha esquecido do nome dela. E aí, essa conversa deles vira um livro, que é um livro muito gostoso de ler. É um livro que, assim, você lê com facilidade. Quem disse aí que começou a ler o livro da Teoria U, que é bem acadêmico, vai ler o Presença, assim, num sábado e domingo. E que ajuda a gente a entender um pouco do que se passou para a criação dessa teoria. De como ela chegou a ser colocada no mundo. Ok? Deu conta desse início da teoria U? Fala. Disse que eu não vi o livro, porque não aparece todos na tela. Será que a Eva poderia mostrar novamente, por gentileza? Bom, ela está ligadinha, ela vai mostrar. Mas eu vou mandar o link também. Obrigada. Ótimo, obrigada. Esse livro é uma delícia de ler, gente. Eu super recomendo a todo mundo que quer ter um primeiro contato com a teoria U. E aí, depois disso, óbvio que eles foram, né, tendo novas conversas e estruturando a metodologia a partir, principalmente, de pesquisa com líderes. E ela, quando foi colocada no mundo, ela foi colocada no mundo como uma teoria de liderança, porque a ideia de que estimular e apoiar líderes em novas formas de atuação acaba transformando não só as organizações como o próprio mundo, é a ideia que move toda a evolução dessa tecnologia social. A teoria U é uma tecnologia social, ela não está estática, ela tem um centro de pesquisas, ela continua sendo pesquisada, testada, aplicada no mundo inteiro. E aí é isso, gente. Eu quero saber se vocês têm mais alguma pergunta. Gostaria muito de mais uma pergunta, porque a gente tem alguns minutos até 8h30. E eu queria fazer essa troca com vocês, ver o que vocês acharam, se faz sentido, se tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa explorar mais. Alguém? Gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre prototipar pela conexão de pensar, sentir e agir, por favor. Ai, Moisés, que bom. Eu adoro falar de prototipar, porque é uma coisa que a gente não faz, e eu acho que é realmente, de verdade, um pulo do gato nessa teoria. Quantas pessoas têm ideias maravilhosas que nunca saem do papel, ou que nunca saem, nunca ganham vida, né? Tem pessoas que têm, assim, dons, talentos, ideias excelentes e
não caminham. A teoria U diz o seguinte: a partir do momento que você se conecta, porque todo mundo já teve essa experiência uma vez na vida, de estar no chuveiro e vir aquela ideia, caramba, de estar acordando e ter aquela ideia maravilhosa. E aí prototipar é você pegar essa centelha do novo, essa ideia, esse insight, essa coisa que vem mesmo, que às vezes a gente não sabe nem de onde, e agir de imediato, de forma como protótipo mesmo, de forma experimental. Então, você vai fazer um modelo, um teste, seja lá qual for o teu objetivo, aquilo que você está querendo alcançar, você aproveita aquela ideia que vem a partir desse aprofundamento. Eu repito assim, porque realmente não é assim. Ele vem a partir do aprofundamento da atenção, por isso o movimento do U. A partir da minha conexão comigo, então eu tenho uma ideia e aí eu faço pequeno. Eu faço de forma prototipada e de forma integral, porque eu estou atuando a partir da minha mente aberta, dos novos olhares que eu tive sobre determinada questão, a partir do meu coração aberto, do sentimento e das interações que eu consegui estabelecer, e a partir da minha vontade aberta, que é o que propicia essa ação imediata. Então, eu faço o pequeno, ou faço, às vezes, até... quem trabalha com coisas tangíveis, com objetos, faz protótipo mesmo, modelo, e aí vai ajustando até que aquilo possa ser feito numa escala maior. Faz sentido, Moisés? Deu para entender? Você está falando de projeto piloto aqui para depois a execução dele grande, não é isso? Isso. Só que isso vale também para as coisas mais subjetivas, para as ações que às vezes a gente fica, nosso coach, equipe, enfim, eu falo de uma forma geral, que às vezes a gente fica ensaiando e aí esperando o plano perfeito, o protótipo é você começar pequeno, começar de forma modelar. E a partir daí, então, dar corpo e ajustando, repetindo incansavelmente. Essa é uma palavra que acompanha a etapa do prototipar. É a repetição. É o erro, a repetição, até que o modelo esteja ok para ser reproduzido e ganhar o mundo. Faz sentido? Sim? Sim. Eu posso emendar outra? Pode. Ok. Dá para fazer a aplicação disto aqui para... Você está falando sobre coaching, tudo bem. Mas processo de treinamento, usando isso aqui para ensinar alguém a treinar outras pessoas? Deixa eu pensar. Acho que sim. Eu nunca fiz isso especificamente. Mas você pensa, se você está ensinando pessoas a ensinarem a outras pessoas, se essas pessoas aprendem a atuar a partir de um novo modelo, é porque não me veio palavra melhor, se elas aprendem a atuar a partir da fonte, a partir de quem essas pessoas realmente são, que qualidade de treinamento essas pessoas vão oferecer para outras pessoas. Eu acho que faz total sentido, porque o que a gente propõe aqui é realmente uma nova forma de operar no mundo, operar a partir da fonte, a partir de quem eu sou. Certo? Ok? Ok. Fiquei agora confuso, só num detalhe. Quando se fala de fonte, está falando de mim ou está falando do interlocutor? Não, estou falando de quem faz. A fonte é quem faz, é quem atua. Então, se quem atua sou eu sou a fonte da minha atuação. Se quem atua é o meu coach é a fonte do processo por que ele está passando. Se eu estou falando de uma organização tem a sua fonte, e em cada pessoa que a compõe também
a sua conexão especial, que a gente chama de, quando é em nível de grupo, de organização, a gente também pode chamar de inteligência coletiva, né? Quando todas as fontes se juntam. Faz sentido? Faz. Bom, gente, olha só, está chegando aqui na nossa hora, eu vou pedir licença de vocês para parar de compartilhar a tela, ok? Para poder olhar para todo mundo. E aí, só para a gente poder fechar, quero saber se tem alguma coisa muito importante que se eu não puder responder agora, eu vou poder responder por e-mail depois. Como é que foi para vocês? Quero fazer também uma palavrinha, né? Para não se estender muito. Como é que foi para vocês participar? Se vocês têm alguma dica para uma próxima vez? Quem começa? Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, não. Fala. Mônica, eu gostaria de falar. Eu queria te agradecer, porque me deu um insight aqui para um trabalho que eu vou fazer no domingo. Até anotei aqui algumas coisas. E, assim, foi bem importante mesmo. E, assim, eu acho que uma próxima vez, talvez, se for possível, um exemplo mais prático mesmo, entendeu? Que passe por todo o processo, uma coisa assim, relacionado ao trabalho em grupo. Tá. Ok? Obrigada. Mônica, Eliane, eu também gostei, eu estava zero, então, assim, despertou meu interesse, eu quero ler mais, eu quero me aprofundar mais. Parabéns, gostei muito. Que bom. Obrigada. Eu gostei muito, né? Eu estou sempre em busca de novos conhecimentos, enfim, fiquei bem curiosa com a teoria U. Você havia comentado anteriormente que você fazia até uma forma intuitiva, né? Eu me vi fazendo algumas partes, né, desse processo também de forma intuitiva, e eu gosto de ver que tem um link, né, das teorias, enfim, tem sempre algo que comprova, né, os nossos insights, as nossas ações, mas enfim, eu prestei bastante atenção e assim, o que eu gostei é da questão para ser utilizada em equipes, né? Tanto que eu fiz a pergunta inicial, grupos e equipes, e se a gente conseguisse ter um exemplo mais prático, talvez reforçaria toda a explicação, apesar de que a explicação foi extremamente clara, deu para entender bastante, mas como é muito novo, pelo menos para mim, eu imaginei muitas coisas, mas eu não sei se a gente consegue validar essas minhas ideias, porque eu nunca testei, eu nunca vi isso numa prática. Então, isso que eu colocaria como um ponto que, se pudesse ser feito numa próxima reunião. Perfeito, obrigada, Andréia. Paulo, se você estiver falando, a gente não está escutando, eu só estou vendo a sua boca mexer. Vou tirar esse microfone. Agora está ok, agora está ok. Eu gostei muito da teoria, não tinha visto, mas achei uma similaridade com a antroposofia. Eu trabalho muito com isso, tanto no trabalho de treinamento e desenvolvimento, como no trabalho em coaching. Eu sempre baseio muito no processo antroposófico, do pensar, do sentir, querer. E achei assim que tem muito a ver com o processo de coaching, esse movimento, né, da consciência, depois de levar uma ação efetiva. Eu achei isso muito, muito bom. É lógico que é uma coisa ainda que eu nunca tinha lido, não tenho ainda conhecimento das ferramentas, mas é interessante, sim, e eu gostaria de aprofundar mais, sabe? Que pode ser uma complementação interessante para o meu conhecimento e minha atividade profissional, sabe? Eu quero agradecer aí a oportunidade e vejo uma boa conexão com o meu trabalho.
Obrigada. Muito obrigado pela sua generosidade de estar compartilhando esse conteúdo conosco. Eu acho que agora vai dar para eu encarar o livro, né? Eu vou ler, vou chegar em casa, já vou pegar, já vou dar uma olhada. Para mim fez muito sentido naquilo que a gente já trabalha, né? Que a gente ministra, que a gente acredita. E é óbvio que aquele lance de caminhos neurais, né? Eu acho que a gente abriu a picada. Agora vamos pavimentar, né? Para construir uma estrada boa em cima deste conhecimento aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Cris, Eva. Mônica, eu sou suspeita, né? Mas, virginianamente, eu acho que podia ter um pouquinho mais de exemplo. Eu acho que os exemplos ajudariam a entender melhor a teoria. No mais, eu sou muito suspeita. Eu gosto muito da teoria, você sabe disso. Acho que faz todo sentido. E, assim como a Andréia, para mim fez sentido de um monte de coisas que eu já fazia antes e que não tinha nenhuma teoria, coisas que eu intuía e que fizeram todo sentido quando você me apresentou a teoria U. Obrigada, Cris. Obrigada, Mônica. Eu tive alguns insights interessantes. A gente aplica em mediação, mas eu achei muito interessante fazer conexão também com o coaching. Eu gostei da forma como você fez essa correlação e principalmente por você falar dos dois movimentos que acontecem em paralelo. Então, por exemplo, fazer o coach ouvir, né? Essa escuta que a gente também pode ampliar para o coach, como os outros também intuitivamente a gente faz. Então, mas eu acho que quanto mais a gente, nada mais prático do que uma boa teoria, né? Então, quando a gente consegue enxergar alguns fazeres e formatar dentro de uma teoria, fica muito mais sólido. Então, me trouxe um novo olhar, queria te agradecer. E como sugestão de aprimoramento, melhorar próximas, vou endossar aí a sugestão de um caso prático, que você possa relatar um caso mesmo. Esta era a questão, né, e as etapas envolveram isso. Acho que ajudaria a compreender. E fica já a oferta para um próximo bate-papo, quando você quiser usar essa sala que é de nós todos. Gente, eu quero agradecer muito, não só a Eva, porque, na verdade, nesse gesto da sessão da sala, ela me ajudou a também me dar conta desse bloqueio e desbloquear essa coisa com o webinário, né? E aí foi uma experiência muito boa. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, que ficou nesse tempo todo. E, assim, super aceito essa sugestão. Na verdade, a Eva já tinha sugerido que eu usasse as salinhas, como eu comentei com vocês. Eu só não consegui dar conta de como eu ia operacionalizar. Porque teoria U, realmente, ela é experiência, ela é vivencial. E isso assim, é uma troca que eu tive com o próprio Otto Scharmer, no auge do meu desespero de falar disso para gestores. E aí ele falou, esquece, você não vai falar, você não vai ensinar nunca, você tem que dar experiência. E ele até me falou uma vez o seguinte, a experiência todo mundo já teve. Todo mundo, alguma vez na vida, já teve um momento de presença. O que você tem que fazer é fazer com que a pessoa se conecte com esse momento de presença que ela já teve para poder ter novos momentos de presença e então agir de um outro nível, né? E aí eu já estou pensando aqui não só em cases que eu possa trazer, mas também em cases que não são meus e que são compartilhados e que eu posso compartilhar, inclusive de equipes, né? Que é o interesse da Andréia, que tem a ver com os grupos que a Rita também mostrou interesse. E aí, quem sabe, nos vemos numa próxima vez. E super gratidão, gente. Tomara, muito vamos fazer obrigada. vários protótipos juntas. Sim.
Gente, obrigada. Gratidão a todos vocês, tá? Obrigada, parabéns. Obrigada, Boa Mônica. noite a todos. Tchau.